vamos lá. Aqui não precisa apagar nada não, tá? Só vou apagar para explicar para vocês. Somente essa linha faz a conexão, que é a execução do PDO. O try-catch que está envolvendo ela é para um tratamento de erro. Então, como que funciona? Quando você digita try e pressiona o tab, ele já te dá essa estrutura, tá? Dentro do try, que é nessa primeira abertura aqui, ele tenta executar o que você passar. Se ele encontrar algum problema ou erro, ele cai aqui no catch. Então, se ele tentar conectar, nós já vamos forçar um erro ali, e encontrar algum erro, ele vai mostrar essa informação, ó, não conectado ao banco de dados. Aí vai quebrar duas linhas e vai mostrar o erro aqui para mim, que é esse E. Aqui, por sua vez, ele passa para a conexão PDO, ele passa o tipo de conexão que está sendo feita, que é uma conexão MySQL, conforme eu falei para vocês, tá? Existem outras que nós podemos fazer. Depois vem o DBName como primeiro parâmetro. DBName é o quê? O nome do banco de dados. É o que vai estar dentro dessa variável chamada banco. Ele pega o valor dela, que é barbearia. Depois vem o nome do servidor, que é o host, né? Que no caso aqui, por enquanto, é o localhost. Depois ele coloca a codificação que nós vamos trabalhar, que é o TF8, para aceitar acento, caracteres especiais, conforme eu já tinha dito. E passa, por fim, o usuário e a senha, que é root e senha nós não temos aqui. Ok? O ideal agora para você testar é o seguinte, salva esse arquivo, vem aqui e tenta rodar ele. Ó. Como que eu vou rodar ele? Eu vou dentro da pasta sistema e vou colocar o nome dele, conexão.php. E dou Enter. Se ele não mostrar nada, perfeito, funcionou. Porque ele só tem que mostrar se ele encontrar um erro. Vamos colocar barbearia com 2 As, forçando um erro no nome do banco e vamos atualizar. O que ele faz? Ele devolve o que estava no catch, não conectado ao banco de dados, e aqui ele explica o porquê daquele erro. Então ele vai falar que não foi encontrada banco de dados chamado barbearia com 2 As. Por quê? Porque realmente não existe. Tá? Se você quiser, pode forçar outros erros aqui, mas não tem necessidade. É só para explicar para vocês aquilo ali. Então o try-catch é interessante porque se vier dar algum erro, ele retorna essa mensagem e você consegue entender o porquê que ele está dando aquele erro. Sempre para fazer uma conexão, nós podemos então trabalhar dessa forma. Em vez de colocar isso que eu coloquei aqui, ó, cadê? Eu vou colocar toda a informação. Vou voltar lá na pasta. Aqui, ó, códigos prontos. E vou colocar as variáveis também, tá? Então, sempre que você for montar uma nova conexão, você usa essas informações aqui. O que que vai mudar? Vai mudar o nome do banco, né? Se for servidor local, nem vai mudar o root aqui, nem o localhost, então só vai mudar o nome do banco. Então é um código totalmente reaproveitável. Você consegue aí utilizar em qualquer projeto e não vai fugir disso aqui, tá? Para conectar o banco de dados é sempre essa mesma informação. Vamos voltar lá para o arquivo index, aonde então eu já fiz a requisição dessa conexão. Então significa que ele já encontra para mim essa conexão aqui, porque eu pedi para ele fazer a requisição do que tem nesse arquivo. É como se eu tivesse pego toda essa informação e colado aqui em cima, tá? Então é só para não ter que ficar duplicando o código mesmo, porque imagine, eu não faço a requisição, aí eu coloco esse mesmo código em todas as páginas. Mas aí depois eu tenho aí 200, 300 páginas dentro do meu sistema e eu quero hospedar o banco de dados. Então o banco de dados lá no meu outro servidor, ele não vai chamar mais barbearia, porque geralmente no servidor ele tem um prefixo aqui, ó, e tem um traço, e aí depois vem o nome. O usuário já não é mais root, é outro usuário com senha, então eu teria que alterar em todas. Então não faz sentido isso. Você tem que simplesmente criar um arquivo e fazer a chamada dele, a requisição nos demais. Aí agora que eu fiz a requisição, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um comentário, tá? Uma anotação ou um comentário no seu bloco de código, no PHP é feito com 2 barras, então barra, barra, aí aqui eu escrevo o seguinte, inserir um usuário administrador, caso não exista. Então, o nosso caso é isso, eu acabei de criar o banco de dados está limpo. A minha tabela de usuários está limpa. Então, se não tiver nenhum usuário administrador, crie por padrão um para mim. Isso também vai facilitar bastante. Aí aqui eu posso colocar o seguinte. Vamos pegar no arquivo conexão e vamos criar algumas variáveis do sistema. Tá? Dentre essas variáveis do sistema, eu vou colocar aqui, ó, nome sistema. Esse nome sistema vai ser barbearia Freitas. Pronto.
E aqui o e-mail do sistema. O e-mail do sistema vai ser um e-mail que eu tenho. Vou colocar o meu e-mail aqui, ó, prontinho. Ele vai criar, então, um administrador e eu vou buscar a informação desse e-mail do sistema. E a senha, por padrão, eu vou colocar ela como 123, depois que ele logar, ele altera.